Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida que eu permitir que Ele me ensine a curar. Capítulo 6, as lições de amor. Subcapítulo 1, a mensagem da crucificação. Parágrafo 3. Tenho tornado perfeitamente claro que eu sou como tu e que és como eu. Mas a nossa igualdade fundamental só pode ser demonstrada através de uma decisão conjunta. És livre para perceber a ti mesmo como um perseguido, se assim escolheres. Contudo, quando escolhes reagir desse modo, poderias te lembrar que, segundo o julgamento do mundo, eu fui perseguido e não compartilhei dessa avaliação de mim mesmo. E porque não a compartilhei, não a fortaleci. Ofereci, portanto, uma interpretação diferente do ataque. Interpretação essa que quero compartilhar contigo. Se acreditares nela, vais me ajudar a ensiná-la. Outra vez nós estamos vendo aqui a questão da interpretação. Nós temos aqui aprendido que o ego, ou que o mundo, ele interpreta tudo contra a gente. E o espírito reinterpreta tudo a nosso favor. Então ele diz, se você quiser interpretar que você está sendo, que é perseguido, né, você pode fazer isso. Mas esse é problema teu. É a tua decisão de interpretar que você é vítima da perseguição. Então, é a tua decisão interpretar que você é a vítima. Ou é a tua decisão reinterpretar. Ele diz nesse parágrafo, então, que pela interpretação do mundo, ou do ego, ele foi perseguido. Só que ele não aceitou essa interpretação de que foi perseguido, né? Então, se ele não aceitou e não compartilha essa interpretação de que foi perseguido, ele não fortaleceu isto para ele e nem para nós. Mas o mundo acredita na perseguição, acredita na vingança, acredita na raiva. Então você pode escolher qual o sentimento que você quer, de acordo com a interpretação que você fizer a respeito do que se passa contigo. Tá? Então, capítulo 6, subcapítulo 1, a mensagem da crucificação, 6º parágrafo. Como eu já disse, assim como ensinas, aprenderás. Se reages como se estivesses sendo perseguido, estás ensinando a perseguição. Essa não é uma lição que um filho de Deus deva querer ensinar, se quer realizar a sua própria salvação. Ao invés disso, ensina a tua própria imunidade perfeita, que é a verdade em ti, e reconhece que ela não pode ser atacada. Não tentes protegê-la tu mesmo, ou estarás acreditando que ela é atacável. Não te é pedido que sejas crucificado, o que foi parte da minha própria contribuição para o ensino. A ti está sendo pedido meramente que sigas o meu exemplo diante de tentações muito menos extremas de perceber de forma equivocada
e que não as aceites como falsas justificativas para a raiva. Não pode haver justificativa para o injustificável. Não acredites que haja e nem ensines que há. Lembra-te sempre de que aquilo em que acreditas, tu ensinarás. Acredita comigo e nós viremos a ser iguais como professores. Da interpretação. Aquilo, da forma como nós interpretamos, assim nós aprendemos, assim nós ensinamos. Da forma como ensinamos, nós aprendemos. Da forma como aprendemos, ensinamos. Por quê? Porque estamos o tempo inteiro aprendendo e estamos o tempo inteiro ensinando. Então, o tempo inteiro nós somos professores, o tempo inteiro nós somos alunos. O tempo inteiro somos aprendizes. Então, se eu aceitar a ideia de que sou vítima, de que sou perseguido, a ideia de que eu posso sentir raiva por esta ou aquela situação, a ideia de que alguma coisa é imperdoável, se eu aceitar isto, é isto que eu estou aprendendo e é isto que eu vou ensinar. Então, o que cita o nosso livro? De que aquilo que aprendes ensinas. E um filho de Deus não é a um filho de Deus adequado ensinar a raiva, o medo, a perseguição, o ódio, a vingança. Então, o que é que nós temos que ensinar? O amor. E é isso que nós temos que aprender. Então, por isso ele diz, aprende comigo e ser professor comigo. Porque se nós aprendermos o amor, nós vamos ensinar o amor. Se nós aprendemos a misericórdia, nós vamos ensinar a misericórdia. Tudo depende do que nós queremos aprender. Então, se nós queremos aprender o amor, é isso que nós vamos aprender. E é isso que nós vamos ensinar. E como é esse vamos ensinar? Nós ensinamos o tempo inteiro. Por pensamentos, palavras, ações e nas nossas omissões. Então, estes são os instrumentos de ensino e aprendizado. Então, se você pensar amor, você não precisa dizer uma só palavra, porque as pessoas vão perceber isso em você. E elas vão sentir isto e vão aprender contigo. Se você falar a respeito do amor, e isso vier do teu coração, então as pessoas vão sentir o que é realmente o amor e vão aprender isto contigo. Então, se você agir desta maneira, amorosamente, também. E se você se omitir de compartilhar o medo, a raiva, a perseguição, as pessoas também vão aprender isto contigo. Então, onde houver alguém que se sente perseguido, você não vai compartilhar isto com ele. Você vai compartilhar o amor. Então, isto é a omissão. Isso eu não vou compartilhar. A raiva eu não vou compartilhar. O ódio eu não vou compartilhar. A vingança eu não vou compartilhar. Então, isto eu não vou compartilhar, cabe a ideia de omissão. Eu me omito. Eu não vou fazer, não vou compartilhar. Então, sempre que nós estamos em algum lugar, sempre vai ter alguém observando a gente. Né? Se você está lá no meio do deserto, parado, sem fazer nada, só você, acredite,
tem uma câmera no satélite tentando descobrir o que você está fazendo lá. Tá? Tem sempre alguém observando você. Então essa ideia do Big Brother, né, não está mais dentro de uma casa passando na televisão. Né? Isso está em todo lugar. Onde você vai tem câmeras, na rua, no deserto, no shopping, nas lojas, no teu condomínio, dentro da tua casa, na tua televisão tem câmera. Né? E eles podem usar essa câmera para observar o que tu está fazendo. Isso é ótimo. Né? Porque a gente pode interpretar isso contra nós, estou sendo perseguido, estou sendo espionado, ou a nosso favor. Que bom que eles estão me olhando, assim, isso me ajuda a fazer tudo certinho, me comportar bem, porque eu sei que tem alguém olhando. A ideia de Deus, que tudo vê, ela é muito interessante. Porque eu aprendi uma vez, quando estava no Egito, que aconteceu que nós fomos fazer um passeio de barco, nós atravessamos o rio Nilo, num pequeno barquinho, um pequeno barco motor, era para umas 6 ou 8 pessoas. Né? E nós atravessamos o rio Nilo e fomos até o outro lado do Nilo, onde é a vila dos Núbios. Os Núbios são o povo mais antigo do Egito, porque egípcios não tem mais, tem os árabes que ocuparam o Egito quando os ingleses saíram. Né? Mas os Núbios é o povo mais antigo de lá. Então, quando eles fizeram a barragem Nasser para ter um reservatório de água na fronteira com o Sudão, os núbios moravam naquela região, então eles foram deslocados para o outro lado do rio Nilo, deram lá uma parte para eles viverem. E a gente vai lá passear, conhecer os costumes deles, como eles vivem. Né? Os turistas gostam de ver isso. E é um povo muito alegre. E aí, quando nós chegamos lá em cima, que a gente sobe, a margem do rio Nilo, tem uma parte lá que é uma montanha, assim, é arenoso, mas é uma montanha, né, que já vai para o deserto. Né? Aí uma colega nossa disse, ai meu Deus, eu esqueci a minha máquina fotográfica lá no barquinho. E lá é cheio de gente, cheio de barquinho, e não ficou ninguém lá no barquinho. E aí ela ficou desesperada. Ah, minha máquina fotográfica com minhas fotos, que eu já fiz tantas fotos. E o nosso guia disse, não se preocupe, aqui ninguém pega nada que é teu. Porque as pessoas não pegam, porque Allah vê tudo. Deus vê tudo. É a ideia que nós aprendemos aqui, que Deus é onipotente e onipresente. Então, se Deus está vendo, tá, eu não vou olhar para o lado para ver se alguém está vendo. Porque se alguém está vendo ou não, pode ser que não tenha ninguém vendo e alguém deixou ali uma máquina fotográfica. Então eu vou pegar, ninguém está vendo, alguém esqueceu, mas Deus está vendo. Então a ideia de que Deus está vendo, ela supera todas as demais. E aí as pessoas não mexem no que é dos outros. E depois disso, em outras vezes que estivemos no Egito, nós tivemos experiências próprias, experiências com outras pessoas que foram conosco, sempre assim. Esquece uma coisa na rua, perde uma coisa na rua, volta que lá onde caiu vai estar. Eles nem juntam para botar em outro lugar, porque eles sabem que a pessoa voltar, ela vai voltar pelo mesmo caminho que foi. E daí a coisa tem que estar lá no caminho, se ela perdeu. Ninguém pega uma coisa que está no chão, vou guardar lá na lojinha, porque daí fica guardado para ninguém pegar. Ele já pegou. Porque a pessoa não entrou na loja, ela não vai procurar dentro da loja. Então não vai achar mais. Tá? Então tem que estar onde a pessoa deixou, no banco da praça. Aonde deixou, tem que estar lá. Então, hoje, vocês veem que eles têm lá uma crença de que Deus tudo vê, né? Então não importa se alguém está vendo ou não está vendo, Deus vê tudo.
E agora hoje nós estamos com essa tecnologia vivendo esse aspecto de que sempre alguém está vendo, né? Então isso a gente interpreta a nosso favor. Sempre alguém está vendo. Então eu não posso fazer nada errado. E vejam como isso é a interpretação. Eu posso interpretar que sou perseguido, que sou vítima do sistema, porque estão me vigiando, porque estão me perseguindo, ou posso interpretar isso a meu favor. Porque sempre tem alguém vendo, ou uma câmera vendo por onde estou passando, isso serve para a minha salvação, para a minha proteção. E quem não aprende isso não consegue a sua própria salvação também, né? Então é isso que nós temos que entender. Não importa se alguém está vendo, eu tenho que fazer tudo certo, sempre, né? Porque eu sei o que está certo e o que não está certo. E se eu não fizer isto, se eu não seguir isto, agora tem a tecnologia para me ajudar. Sempre tem alguém observando você. Agora mesmo, nós que estamos aqui nessa sala, vocês podem ter certeza, estamos sendo observados. Pelo Alexandre, pelo Rodrigo, pela Maria e pela mim. Eles estão ouvindo tudo que nós estamos dizendo também, né? Então, como se via naqueles filmes policiais, tudo que você disser pode ser usado contra você. E é assim mesmo. Então isso é o pensamento, a palavra. E os pensamentos hoje já estão quase ao alcance da nossa leitura. Porque da forma como a pessoa fala, age, né, ou se omite, a gente pode começar a perceber como a pessoa pensa, né? Então mais um pouquinho e nós vamos ler pensamentos também. Falta pouco. Até bem pouco tempo atrás, a palavra não era motivo para você processar uma pessoa por um dano, né? Hoje, o que a pessoa diz já é motivo para ser processada por um dano. Veja, então a gente tem que cuidar não só com o que faz, mas com o que fala também. Nós ainda estamos isentos do com o que pensamos. O nosso pensamento ainda está resguardado, mas é por muito pouco tempo. Então nós temos que aprender até a vigiar os nossos pensamentos, que é isso que nós temos que vigiar, os nossos pensamentos. Vigiar e orar. Isso quer dizer, vigia os teus pensamentos. Se vier um pensamento ali que não é bom, o que você faz para sair do pensamento ruim? Oração. Se você começar a orar, você sai daquele nível aonde a tua mente fica com os pensamentos ruins. Então, assim, com a tua mente mais elevada, os pensamentos são mais puros. Se você começa a baixar a vibração da tua mente, você vai acessar aqueles pensamentos mais baixos, mais do nível físico, né? Então vão vir os pensamentos que você vai vir, mas eu não quero pensar isso, isso não é bom. Então você começa a fazer o quê? Para elevar a tua frequência vibratória, você reza. A oração é muito válida. A oração é o veículo dos milagres. Então toda vez que vier um pensamento de raiva, estou sendo perseguido, sou vítima de mim mesmo, do destino, do mundo, do que me fizeram uma vez, do que pode não sei o quê, né? De não sei quem que disse isso, que disse aquilo. Isso é a tua frequência vibratória que está num nível baixo. Então, para elevar a frequência vibratória, reza. Reza como? Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, qualquer oração. Por quê? Porque você tira a tua mente daquela vibração. Uma vez uma pessoa veio até a mim e disse: Jorge, queria te perguntar uma coisa. O que é? Eu briguei com o meu irmão e a gente é sócio num negócio.
E agora eu quase não consigo dormir, porque eu vou dormir, eu fico pensando e penso mal dele, tenho pensamento de raiva, de ódio, de medo, porque ele pode me prejudicar. E eu já não consigo dormir direito por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa disso, sei que, e aí eu não só penso nisso, é sempre pensamento ruim, com raiva, com ódio, com medo, com vingança, com não sei o quê, né? E aí eu fui numa pessoa, e a pessoa diz assim, olha, é assim, quando vier este pensamento, você chama um santo, Jaborandi. Aí imediatamente se fica invocando, Jaborandi, Jaborandi, Jaborandi. Né? Aí tem esse santo, Jorge, eu não sei, eu acho que isso parece ser o nome de uma árvore. Ela disse, pois é o que eu também achei, será que a pessoa me passou uma conversa? Ele disse, e quando você começa a chamar o São Jaborandi, o que que acontece? Bom, enquanto eu estou dizendo São Jaborandi, eu não penso com raiva, então vale. Te orientou de forma certa. Por quê? Os muçulmanos, eles andam sempre com o Corão. Né? O Corão é um livro sagrado. Você vai, pega um táxi, o cara está com o Corão em cima do painel. Na hora da oração, eles rezam. Né? E eles rezam em voz alta, em qualquer lugar que eles estão. Está no trem, está no avião. Chegou a hora da oração, que eles fazem 5 vezes por dia, se ele não pode estar na mesquita, ele abre o Corão e faz a oração. Mas é em voz alta assim. Ele tem que ouvir a própria voz. Então, é nesse tom de voz audível para si mesmo. Por quê? Porque a pessoa tem que ouvir a voz. Vocês já ouviram dizer que os olhos são as janelas da alma? Os ouvidos são a porta. Por isso que quando você vai na igreja não reza em pensamento. Tem que ser verbalizado, porque você tem que ouvir. O som tem que entrar pelos teus ouvidos. Essa é a porta de entrada. Tá? Então, aí você escuta aquilo, você fala e você escuta. Porque um dos teus 5 sentidos tem que estar ligado, ou mais, quanto mais melhor. Então, se você está lendo, você já está com o sentido da visão. Se ao passar o sentido da visão, se pega o livro e vai passando o dedo em cima da frase onde você está lendo, está com o sentido do tato. Se o livro estiver cheirando a mofo, de tão velho que está, já está com o sentido do olfato. Né? E então, a audição. Então, a audição, o sentido da audição, ele é muito importante. Por isso que a oração dita, verbalizada, tem que ser ouvida, mas não precisa falar em alto som. Pode falar bem baixinho somente para você ouvir, mas tem que ser verbalizado. Aí o que que acontece? Enquanto você está ali falando e ouvindo, né, a tua mente fica concentrada naquilo, ela vai naquela vibração e vai se elevando. Porque a mente vai saindo daquele nível onde estão os pensamentos mais baixos, aqueles de raiva, de angústia, de medo. Então a oração é uma coisa fantástica. Em casos, porque para nós aqui já é difícil, por exemplo, você estar num ônibus e ficar rezando, Ave Maria, por mais que seja baixinho, eles são capazes de botar para fora do ônibus. Então, a gente não, mas a gente pode fazer mentalmente, então. Tá? A gente pode fazer mentalmente. Agora, um recurso também, se você vai viajar no ônibus ou no avião, é você gravar no teu celular. E aí você pluga lá o fone de ouvido, fica acompanhando no pensamento, mas fica ouvindo aquilo que você está orando, fica ouvindo a tua oração. Então isso ajuda bastante a se concentrar. A gente sai do medo, sai da angústia, do medo, você eleva a tua vibração. Tá? E é assim que funciona. Então, eu já contei algumas vezes, vou contar de novo para quem ainda não ouviu.
estávamos, Raquel e eu, no aeroporto de Nova Delhi, estávamos indo para Agra. E aí, o voo que era para sair às 13 horas estava atrasado, sem hora para sair. Acabou saindo às 5 da tarde. Bom, a gente tinha que estar uma hora, a gente fez o check-in, uma hora antes a gente estava lá na sala de espera, no portão de embarque do voo. Né? Então a gente já estava lá ao meio-dia. Dali um pouco sentou um monge. O monge abriu o livro dele, budista, e ficou lá. O cara falou 4 horas, sem parar. Ele não parava para olhar para o lado, para respirar, nem nada. Depois estávamos em Katmandu e estávamos indo para o Butão. Aí sentou uma butanesa do meu lado, né, com o seu livro sagrado na mão também, quando esperava o voo. Né. Foi outro voo que saiu atrasado também, porque a gente passa pelo Everest e aí para atravessar os Himalaias tem que ter condições de tempo favoráveis, senão o avião é pequeno e ele não vai. Aí era para sair também à 1 da tarde, sair no outro dia de manhã só, porque senão a gente fica esperando um dia, 2, 3, até as condições serem favoráveis. Né? E aí ficamos lá esperando, a EPM lá olhou para a gente, deveríamos ser assim de aspecto bem diferente dos butaneses, e ela puxou conversa. E aí ficamos conversando. Né? De onde são? Aquela coisa de conversa de aeroporto. Né? E daí dali um pouco tem aquele momento que o assunto esgota, momentaneamente. Parou de conversar, ela abre o livro e fica lá. Não deixa a mente dispersar. Se não tem assunto, fica rezando. Não deixa a mente vaguear na bobageirada. Faz tudo que você precisa fazer, concentra o teu pensamento naquilo. Terminou a tua atividade, reza. E é isso que nós temos uma dificuldade, né? Porque nós não fomos treinados para isso. Mas eles falam, e é em voz audível. Não é só em pensamento. Como a gente vai pegar um livro, a gente fica em pensamento. Eles ficam falando para ouvir o que estão dizendo. Então é um aprendizado muito interessante. Como que a gente tira a mente desse estado de sentimento? É um treinamento. Esse livro é um curso de treinamento da mente. Então a gente tem que treinar para estar com a mente sempre com bons pensamentos. Isso é a paz. Porque saber o que é o amor, a gente sabe. O amor é agir corretamente, o amor é agir com misericórdia, com carinho, com afeição. Isso a gente sabe. Mas como é que faz para fazer isso, para conseguir isso? Né? Então aqui, nós estamos aqui para isso, para aprender como é que a gente consegue isto. Porque saber de ouvir dizer, a gente sabe, a gente abre os livros aí, eles dizem. Só que não adianta dizer, dar adjetivos para o amor, ou sinônimos para o amor, ou dizer o que é o amor. Enquanto a gente não aprender a alcançar isto, a gente não sabe. Tá? Então, por isso que nós temos que reinterpretar tudo. Tá? Tudo. Então, aqui nós estamos trabalhando com a ideia da reinterpretação da crucificação de Jesus, porque nós ainda interpretamos aquilo como dor, sofrimento, sacrifício, perseguição. Né? E se nós aprendemos, se nós entendemos assim, é porque assim nós aprendemos. E assim nós estamos ensinando. Tá? Agora veja, uma pessoa que tem sentimento de perseguição, de sofrimento, de sacrifício, de dor, isso se parece com a ideia que nós temos de céu? Não. A minha ideia de céu é paz, alegria, felicidade intensa e eterna, para sempre. Então no céu não cabe dor, sofrimento, sentimento de perseguição. Então o que acontece? Quando nós compactuamos com a ideia do sacrifício da cruz, que aconteceu lá atrás, mas aquilo ele foi perseguido, foi um sacrifício, foi não sei o quê.
Deus mandou o seu Filho para dar a vida por nós, porque Ele se sacrificou para nos salvar. Essa mente, ela está atrelada à ideia do sofrimento, do sacrifício e da morte, que morreu para nos salvar. Então, se você entender dessa maneira, a tua mente está desse jeito. Então você não entra no céu. Não entra. Por quê? Porque o que tem que mudar é a mente. O céu está na tua mente. E o inferno também. Tá? Então, essa ideia do sofrimento, da dor, do sacrifício, da vingança, do castigo, do não sei o quê, isso são atribuições infernais. E a ideia da alegria, da felicidade, da misericórdia, do perdão, da salvação, da eternidade são conceitos celestiais. E tudo está na tua mente, e quando você interpreta uma coisa, você escolhe de que forma você quer interpretar. Então, por isso, temos que reinterpretar. Ele nos chama aqui para reinterpretar essa crença do sacrifício e do sofrimento que poderia ter sido interpretado durante a crucificação. Reinterpretemos. A tua ressurreição é o teu redespertar. Eu sou o modelo para o renascimento, mas o renascimento em si é apenas o alvorecer na tua mente, do que já está presente nela. O próprio Deus o colocou aí e, portanto, ele é verdadeiro para sempre. Eu acreditei nele e, por conseguinte, aceitei-o como verdadeiro para mim. Ajuda-me a ensiná-lo aos nossos irmãos em nome do reino de Deus. Mas antes, acredites que é verdadeiro para ti ou estarás ensinando erroneamente. Meus irmãos dormiram durante a assim chamada agonia no jardim, mas eu não poderia ter tido raiva, porque sabia que não poderia ser abandonado. Despertar. Ele diz que o céu está na nossa mente, que foi colocado ali por Deus. Então, o que acontece? Por que nós não acessamos? Porque nós estamos adormecidos. Né? Então, por isso que ele cita a ideia equivocada da agonia do jardim. Né? Porque isso é o que nós imaginamos, que ele estava em estado de agonia. Mas aí ele diz, olha, eu nunca poderia ter sentido raiva ou estar sentindo agonia ou sofrimento de qualquer espécie, porque eu sabia que nunca poderia ter sido abandonado. Nunca seria abandonado por Deus. Então tem aquela ideia que ele diz, ó meu Pai, por que me abandonaste? Eu acho que isso não tá coerente com a ideia de Jesus, porque pode ser que em algum momento, como ele disse, a tentação que ele passou, a tentação de aceitar o pensamento equivocado, a ideia equivocada, pode ter sido extrema para ele. Né? Para nós é amena, né? E mesmo assim a gente cai na tentação de aceitar a interpretação equivocada. Então o despertar é sair, é acordar dessa ideia equivocada de cair na tentação da ideia de que somos vítimas, de que estamos sofrendo, de que não somos amados, de que ninguém nos quer, de que estamos abandonados, de que Deus nos abandonou, de que isto aqui é uma agonia, como se realmente tivéssemos sido abandonados. Porque daí a gente passa a acreditar nisso. E aí a gente passa a ensinar isso. E isso não são as lições de amor. Então, o despertar é despertar na nossa mente para esse estado de alegria, de bem-estar e de felicidade.
é um redespertar, né? Porque isso está lá, então, então nós apenas adormecemos, a nossa mente adormeceu, então não é um despertar, seria a ideia de um início, mas é um redespertar. Estamos sem internet, pronto. É um fato. Sem julgamento, sem acusação, né? Sem sofrimento, sem... E agora? Né? Então, quando a gente não põe julgamento nenhum, já é interpretar a nosso favor. Porque sempre tem julgamento. Então, interpretar a nosso favor, né? Mas o que tem de bom que apagou a internet? Eu não sei. Mas pelo menos, se a gente conseguir não escolher nenhum sentimento daqueles que a gente chama para baixo ou negativo, já é o caminho. Tá? Porque daí a gente não vai levar aquele sentimento, não vai aprender aquele sentimento, não vai ensinar aquele sentimento. E a ressurreição é ressurgir. E ressurgir é surgir novamente. E o que é surgir novamente? A mente aonde está colocado o céu, que é uma parte da nossa mente, é como o céu. Ela é eterna. Então, ela brilha como se fosse novinha. Não tem poeira no céu, não pega ferrugem, não tem nada que possa causar a ideia de envelhecimento. Por isso que é a nova mente. Ressuscitar é ressurgir, é surgir novamente. É naquela mente que está novinha, está imaculada. Não tem nada contra nós. E ela está na nossa mente. Deus colocou ela aí. Tá? Essa outra parte da mente em que nós estamos habitando, nesse pesadelo, por isso que ele fala em redespertar novamente para a ressurreição, que é surgir dessa mente celestial, aonde a gente vai viver em paz, com amor, com harmonia, com felicidade plena. Essa mente desgastada aí é o pesadelo, essa enferruja, porque ela está associada ao nosso tempo. Aqui no tempo não tem nada que persista. Aqui tudo enferruja, tudo desgasta, tudo fica velho, tudo para de funcionar. Então, nós temos que parar de interpretar contra nós, porque nós já sabemos isto de antemão. Nós já sabemos que aqui tudo para de funcionar, que aqui tudo que é pó, pó voltará. Então, por que é que a gente ainda fica sofrendo quando uma coisa para de funcionar? Porque a gente decidiu escolher o sofrimento como padrão para nós mesmos. Tudo causa sofrimento, tudo causa incerteza, tudo causa perda, tudo causa dor, tudo causa sentimento de angústia, de agonia, de perseguição. Então, aquela agonia lá do Monte das Oliveiras, aquilo também nunca existiu. Então, por quê? Porque isso é a interpretação daqueles que adormeceram, que não estavam despertos com ele. Então, e eles interpretaram assim. Porque era assim que eles ainda viam, porque a mente deles ainda não tinha despertado para essa ideia celestial de não interpretar nada contra nós mesmos. Então a gente vê isso na gente e vê no outro.
Porque daí a gente compartilha a ideia do sofrimento. Meu Deus, como essa pessoa deve estar sofrendo. E aí você sofre junto quando você fala ou pensa assim. A nossa mente, ela tem que trabalhar nessa mente aonde a interpretação é outra. Que é o lado curado da nossa mente, o lado são, não o lado doente. A doença está associada a sofrimento. A sanidade está associada à vida, à alegria, a bem-estar. Então essa é a interpretação da ressurreição que nós temos que rever no nosso sistema de crenças. E do sofrimento e da cruz. Mais um, Raquel. Eu lamento quando meus irmãos não compartilham a minha decisão de ouvir apenas uma voz, porque isso os enfraquece como professores e como aprendizes. No entanto, eu sei que não podem realmente trair a si mesmos ou a mim, e que ainda é sobre eles que devo edificar a minha igreja. Não há escolhas nisso, porque só tu podes ser o fundamento da igreja de Deus. Só há uma igreja aonde há um altar e é a presença do altar que faz com que a igreja seja santa. Uma igreja que não inspira amor tem um altar escondido, que não está servindo ao propósito para o qual Deus o destinou. Eu tenho que fundar a sua igreja sobre ti, porque aqueles que me aceitam como modelo são literalmente meus discípulos. Discípulos são seguidores. E se o modelo que seguem escolheu preservá-los da dor em todos os aspectos, não seria sábio da parte deles não segui-lo. Escolhi para o teu bem e o meu demonstrar que a agressão mais ultrajante, segundo o julgamento do ego, não importa, segundo o julgamento do mundo sobre essas coisas, mas não segundo o conhecimento de Deus, eu fui traído, abandonado, espancado, rasgado e finalmente morto. Estava claro que isso somente aconteceu devido à projeção de outros sobre mim, já que eu não causei dano a ninguém e curei a muitos. O que é a projeção? A projeção é isso. Eu sinto alguma coisa e projeto no outro. Tá? Então, porque eu acho que ele está sendo morto e que ele está sofrendo, eu projeto, dizendo, ó, quanto sofrimento. Porque, como ele diz isso foi como os outros perceberam, não é como ele estava se sentindo. Por isso que escreveram isso. Que ele foi, todas essas coisas aí, tudo junto, né? Morto, rasgado. Traído, abandonado, espancado, rasgado e finalmente morto. Minha nossa, só o Tiradentes, que foi morto, esquartejado, salgado, e seus pedaços pendurados no poste. Né? Espalhados por não sei aonde, né? E o Tiradentes ainda, para quem gosta de saber, as relíquias do Tiradentes estão no Museu do Tiradentes em Ouro Preto, que é o Tiradentes, eu acho que é um dos grandes heróis nacionais. Né? Foi morto, esquartejado, salgado e seus pedaços pendurados nos postes espalhados. E agora as relíquias do nosso herói nacional estão no Museu de Tiradentes em Ouro Preto, no prédio onde era a cadeia. Então, e ainda está preso até hoje. Sim. Mas botaram o nosso herói nacional na cadeia até hoje, gente. E ninguém se dá conta disso. Tá? Isso é para ver quem trai o reino, né? Como é a corte. Né? Quem atenta contra a corte.
vai ser morto, esquartejado, salgado, e depois as suas relíquias ainda vão ficar no museu, vai se transformar em herói nacional, mas vai ser no prédio da cadeia. É lá que estão o museu do Tiradentes, no prédio que era a cadeia. Veja como a gente até hoje não se deu conta de liberar o Tiradentes, né? Então nós também não liberamos Jesus, né? Porque na nossa mente aquilo foi sofrimento. Mas como que a pessoa não está sofrendo? Como que ela não está? Mas olha para a figura de Jesus, vê se parece que ele está sofrendo. Alguém viu ele dizer, ai, como eu estou sofrendo, ai, está doendo, o cara de dor, de sofrimento? Não. A própria dor é uma escolha na mente, porque a dor ela funciona como uma indicação de que tem alguma coisa errada. Se não tem nada de errado, a pessoa bate o pé e não sabe. Ela quebra o pé e não sabe que o pé quebrou. Eu vi esses dias uma reportagem que é uma cidade em São Paulo, no interior, tem uma família, eu acho que tem 2 ou 3 pessoas, 2 ou 3 rapazes dessa família que eles não sentem dor nenhuma. Nada, nada, nada. Um já teve que amputar a perna. Por quê? Porque ele se machucou, infeccionou e ele não sentiu. Não sentiu nada. Você não viu que isso aí não doeu? Não, não dói. Aí o que aconteceu? Para a pessoa não morrer, cortaram a perna. Então eles têm que tomar um cuidado, porque se cortar o pé, se cortar o dedo, eles não sentem dor, não sentem nada. Então, a dor, ela é uma utilidade, porque é como um alarme de que alguma coisa está errada, para você ficar atento e ela vai indicar onde aconteceu o erro. Então é ali no dedão do pé, bater o dedão do pé, para você cuidar, para preservar, para curar, né? Mas a dor, ela não acontece no corpo. Esse alarme, a dor, a gente sente na mente. Então, sentir a dor também é uma escolha diante de uma situação, se você quer ficar sentindo a dor ou não. E a maioria das pessoas quer. Por quê? Porque ficar gemendo e sentindo dor faz os outros ficarem com peninha de mim. Eu atraio a atenção da outra pessoa, eu me faço de vítima. Ah, está doendo muito. Muita gente escolhe sentir dor, mas você pode escolher não sentir a dor? Pode. Isso não quer dizer que você não pode cuidar do corpo, mas pode escolher não sentir a dor. É possível. Se você está com a mente naquela parte da mente celestial, vamos chamá-la assim, você tem o poder de controlar a tua mente. Então você percebe o que está acontecendo, mas não sente dor. Você percebe, mas não sente raiva. Você percebe a perseguição, mas você não escolhe sentir perseguição. Você vê que estão perseguindo, mas você não escolhe sentir isso. Então a projeção é quando você sente com relação ao outro e projeta nele. Isso é a projeção. Então nós vamos trabalhar bastante com a ideia da projeção. Então é bom entendermos. Projetamos no outro o que nós estamos sentindo ou pensando. Então assim nós projetamos que Jesus estava sofrendo. Porque imagine se a pessoa não ia sofrer. Isso é a tua projeção, porque você acha que você sofreria muito se estivesse passando por aquilo. Então, é um tipo assim, compartilhar com o outro o teu sofrimento com relação ao que você imagina que o outro está sentindo. Então isso é projeção. Então isso é projeção. A gente projeta no outro. Ah, ele está sofrendo. Ah, ele está triste. Ah, coitadinho. Né? Então, isso também é uma maneira equivocada de pensar. Então, por isso, nós temos que aprender
que nós projetamos. E nós não podemos também aceitar a projeção do outro. Tá? Então cada um fica com o seu sentimento. Tinha um mestre de lutas marciais, era um grande mestre. Ele era reconhecido como nunca ninguém tinha vencido ele. E muitas pessoas queriam ter a glória de vencer aquele mestre. Mas o mestre já estava velhinho e enfraquecido. E então apareceu um jovem na cidade e desafiou-o para uma luta. Os seus discípulos, os seus aprendizes, né, os seus seguidores, né, eles disseram, não vai lutar, mestre. Esse rapaz ele é forte, ele é jovem, ele vai vencer. Mas, da mesma forma, se o mestre não ia, eles iam dizer, o mestre se acovardou. Então o mestre disse que iria e marcou. Tal hora, lá na praça. Então, na hora marcada, o mestre estava lá e sentou-se diante do seu desafiante. E o desafiante disse, então, você não vai levantar e lutar? E ele não disse nada. E o desafiante chutou poeira na sua direção, cuspiu na cara do mestre, xingou o mestre, xingou a mãe do mestre, xingou a família do mestre, e o mestre não dizia uma palavra. E isso foi horas e horas de provocação, de chutar o mestre, de chamá-lo para a luta, de xingamento, de desafiar para a luta, aquilo ali, tá? Aí o cara desistiu e foi embora. Muitos discípulos acharam realmente que o mestre se acovardou, que ele tinha ficado com muito medo. E por isso ele ficou paralisado pelo medo, que ele poderia perder a luta para o jovem desafiante. E muitos deixaram de segui-lo em função disso. O mestre deixou de ser o mestre. Mas aí, um dos poucos que ficaram com ele, depois desse evento, perguntou a ele, mestre, mas por que você não reagiu? E ele respondeu, se uma pessoa te traz um presente e você não aceita, com quem fica o presente? Com a pessoa que trouxe. Então você não precisa aceitar as provocações ou as projeções da outra pessoa. E da mesma forma, você não precisa aceitar as provocações do mundo, que vão tentar você de todas as formas possíveis para você entrar em combate. Então, a tentativa de entrar em combate com o ônibus, com a net, que não funciona, com não sei o que, com não sei o que. E essas tentações, elas são nos momentos, acontecem no momento que mais a gente acha que precisa daquilo. Na hora que mais a gente acha que tinha que ser naquela hora. E aí não funciona daquele jeito. E aí nós entramos em desespero. E porque entramos nesse conflito e nesse desespero, nós nos desestruturamos. Nós entramos em combate e perdemos. A gente não vai ganhar o combate com a net. Então não adianta. Então por isso que a gente tem que deixar de interpretar contra nós mesmos. Raiva é contra nós mesmos. Então a gente vai para o nível infernal. E nós estamos aqui para caminhar para o nível celestial. Então o que ele escreveu ali, o que está escrito, que os discípulos ou os seguidores dessa ideia seguem o modelo e a ideia de abandonar a dor e o sofrimento. Então é disto que nós vamos ser discípulos e seguidores. Do modelo não é do homem. Eu viajei muito e ainda viajo. Nas viagens sempre aprendo alguma coisa.
Uma vez nós fomos ao Egito com um grupo de pessoas e conosco viajou uma yogi. Ela era devota de São Francisco. Então, lá no Egito tem passeio de camelo, por exemplo, né? E aí, ela disse, não, coitadinho do camelo, essas pessoas estão, como é que ela dizia, estão usando o camelo para ganhar dinheiro com os passeios de camelo, é uma coisa assim, estão explorando o coitadinho do animal. Eu disse, não há exploração. Você olha aqui no deserto, tem o camelo e o dono do camelo. Ah, mas é uma escravidão do pobre do camelo. Olha, veja, eu vou passear de camelo. Quando eu monto no camelo, quem faz o maior esforço não é o camelo, é o dono do camelo. Porque o dono do camelo, ele é que vai correndo a pé na frente do camelo, puxando as rédeas. Porque eles não dão as rédeas do camelo para a gente, que a gente não sabe andar camelo, a gente ia se machucar. Então ele pega as rédeas do camelo e vai na frente, correndo na frente do camelo e puxando. Então, veja como um serve ao outro. Por quê? Porque o dono do camelo, se ele não fizer isso, ele não tem dinheiro para alimentar o camelo. Então um alimenta o outro. O dono alimenta o camelo e o camelo alimenta o seu dono. Os dois trabalham juntos para que ambos tenham alimentação. Então não tem exploração. Não, eu não aceito essa ideia porque está explorando. Aí depois a gente passou num lugar, tinha um burrinho com as patas, lá tem bastante o asno, né? O burrinho, né? Então estava com as patas amarradas, né? Meu, que maldade que fazem com o burrinho. Olha, pensa assim, o que o asno faz? Quando ele está com as patas soltas, ele vai escoiciando tudo, ele vai quebrando tudo, ele vai destruindo o que está por perto. Né? Então, ele vai destruir, ali não é uma casinha, não tem plantação, tem, ele vai destruir a plantação. E aí ele vai ficar sem ter o que comer e o dono também. Então, deixar as patinhas amarradas para ele não sair dando patada em tudo. Né? Então, você tem que ver, não, porque é uma maldade, porque não sei o quê, porque eu sou franciscana, porque coitadinho dos animaizinhos, porque não sei o quê. E aí na volta do Egito nós passamos pela Itália. E até por que essa pessoa, a qual devoto minha gratidão, porque ela que nos de certa forma, conduziu aí a Assis, que eu pessoalmente não disse, vou lá em Assis, mas como ela era franciscana, vamos lá em Assis, lá no lugar de São Francisco de Assis. E aí, chegando lá, tinha uma cruz, que segundo se diz, foi diante daquela cruz que o Francisco, que era um soldado, ele se converteu. Então, dizem que a cruz falou com Francisco. E aí, está lá, dizem que é a cruz original, está lá onde estão, uma igreja onde estão as relíquias de São Francisco. Né? E na frente da cruz tem um daqueles banquinhos de igreja para a gente se ajoelhar. E todo mundo passava ali, se ajoelhava, rezava. Né? E aí eu também fui ali, me ajoelhei e olhei para a cruz e conversei com ela. Disse, então você é a cruz que fala. Então você falou com São Francisco. Se você falou com São Francisco, fala comigo também. Eu disse isso em pensamento. Porque eu sou muito assim, eu também sou filho de Deus. Né? Então, se falou com Francisco, por que não vai falar comigo? Então mostra que tu fala. Né? E aí, a cruz falou. Eu ouvi claramente uma voz na minha mente dizendo,
o que está escrito agora no livro, que eu nunca associei com isso, embora já tenha passado por esse trecho do livro, que é: a cruz disse para mim, se você quer seguir Francisco, siga o modelo, não o homem. Siga o modelo. Isso ecoou na minha mente como se tivesse sido dito em voz alta. Mas não foi ninguém de fora que falou, foi a cruz que falou comigo. Então eu acredito que ela realmente tenha falado com Francisco. Bom, eu saí de lá, encontrei minha amiga Yogi e disse: tem uma mensagem para você do Francisco. Jorge, o que ele disse? Isto: se você quer seguir, não siga o homem, siga o modelo. Ai, que lindo! E como é que é isso? Você é mesmo franciscano? Muito, muito, muito. Eu vi a tua preocupação com os animais. Então não é mais para matar a galinha para comer. Siga o modelo. São Francisco, tu acha que São Francisco ia matar um animal para comer? Ela nunca mais me disse que era franciscana. Ela não conseguia deixar de comer a carne. Se no mínimo vegetariano. Pois então, se você quer seguir, siga o modelo. Né? E eu acho que ela nunca tinha se dado conta disso. E uma vez eu fui num lugar onde era uma igreja de franciscanos, e lá se comia muita carne. Né? E eu estava com aquilo aqui na boca, pode dizer: mas vocês são franciscanos mesmo? Será que o Francisco ia matar um bichinho para comer? Né? Se ele era o protetor dos animais, que gostava tanto dos animais. Então siga o modelo. Siga o modelo, não o homem. E o que ele está nos dizendo aqui é isto. É o modelo que você vai seguir, não é a pessoa. Então, que modelo é esse? O que ele está dizendo? Aquele que me segue, ele segue o modelo. Ele passa a ser um discípulo. Mas discípulo do modelo. Tá? Discípulo é um seguidor, que segue aqueles aprendizados, que segue aqueles ensinamentos, que segue aquele modelo. E que modelo é esse? Ele diz: o modelo de não sentir sofrimento nem dor. E aí que ele diz que então a igreja de Deus, ela deve ser fundamentada em cima deste modelo. Então é este segmento que você deve ser. Então você deve ser a pedra fundamental do templo. E o templo tem um altar. E o altar, ele tem que ensinar o amor. Se ele não está ensinando o amor, o altar está escondido. Então, que modelo nós estamos seguindo? E onde está o altar? Isto serve tanto para o nosso altar interior, como para as igrejas exteriores. Então, nós temos que ter discernimento para ver o que nós queremos seguir. Aquela igreja que não ensina o amor, não está ensinando o amor de Deus. Então o que ela está ensinando? Aquela igreja que não ensina liberdade, que não ensina o amor, porque você pode escolher. Então você tem liberdade de escolher o que você quer fazer, o que você quer pensar, o que você quer falar, e aquilo que você não quer fazer. Então você tem liberdade para escolher. E o amor é isto. O amor é liberdade. Por isto que você tem que escolher isto na tua mente. Escolher o amor na tua mente. Isso aí você constrói o altar na tua mente. Que no altar você começa a querer aprender, e à medida que você aprende, você passa a ensinar isto, né? O amor. E aí você aprende que Deus, ele não tem nada contra você, porque isso é o equívoco, achar que Deus vai te castigar pelo que quer que seja, né? Que é você mesmo que te julga, te condena e te castiga. E aí você começa a interpretar a ideia do sofrimento, da dor e tudo que te causa angústia, agonia, o sofrimento.
E aí você começa a salvar a tua mente de todos esses sentimentos equivocados. Aí você passa a ser um fundamento da Igreja de Deus. Não é que nós vamos deixar, então eu vou ser um seguidor, daí eu não posso pensar em nada, mas você segue um modelo. Qual é o modelo que ele diz? Vou reforçar aqui, dizendo novamente. Aquele modelo de não sentir sofrimento, nem dor, nem angústia, nem medo, nem nada. Então, o que a gente sente se não tem dor, sofrimento, angústia, medo, depressão, pânico, ansiedade, vingança, ódio, raiva? É amor. É amor. Né? Então, esse é o modelo que eu quero seguir. Então é isso que eu quero aprender. E à medida que eu vou aprendendo, é isso que eu vou ensinando. Por pensamentos, palavras, ações e omissões. Então você vai seguindo o modelo e vai fundamentando o modelo. E isto quer dizer que você está escolhendo ser a pedra fundamental. O que é a pedra fundamental? O fundamento da Igreja de Deus. Você segue aquele fundamento. É nisso que está fundamentado a Igreja de Deus. E o teu altar interior deve ser fundamentado nisso também, na escolha do amor. Tem uma historinha que é Os Passos na Areia, que alguém criou essa historinha, não sei se vocês conhecem, é que uma pessoa olhou a sua vida e boa parte da sua vida, nos melhores momentos, tinha junto com ele que ele caminhava na areia, como se ele caminhasse na areia. Então, nos melhores momentos da sua vida, tinha os passos marcados na areia que andavam junto com ele. E nos piores momentos, não. Estava só os passos dele, né? Então ele perguntou, aí depois ele perguntou lá para Jesus, então, pois é, nos momentos bons era você que estava comigo? Sim, era eu que estava contigo, mas nos momentos maus eu estava sozinho, né? Ele diz, não, nos momentos maus eu te carreguei no colo. Por isso tu só via a marca de um só caminhando na areia, os passos de um só caminhando na areia. Nos momentos mais difíceis eu te carreguei no colo. Então não é que te abandonei, né? Então, mas a gente tem essa tendência de interpretar contra nós mesmos, né? No momento difícil eu me sinto sozinho e abandonado. Não, isso é a crença que você tem. Então sentiu-se sozinho, sentiu-se abandonado, sentiu-se perseguido, crucificado, sacrificado, né? Tem que tirar a mente dessa frequência. Está com medo? Tira a mente dessa frequência. Vai lá, faz uma oração, né? Acende um incenso, né? Que daí já melhora o olfato, né? Faz uma oração, daí você já melhora o teu padrão vibratório. Quando eu era criança, que eu tinha medo de noite, porque criança sempre tem muitos pesadelos, às vezes eu acordava com esses pesadelos, o que eu fazia para voltar a dormir? Rezava, ficava lá, Pai Nosso e Ave Maria, Pai Nosso e Ave Maria, Pai Nosso e Ave Maria, acalmava e adormecia. Saía do pesadelo. Porque o pesadelo também está na nossa mente. Então, para sair do pesadelo, reza. Por isso que é orar, vigiai e orai. O que quer dizer vigiar e orar? Vigia a tua mente. Se vier um pensamento para baixo, orai. Você tem que estar vigilante, porque de repente vem um, né? De repente o ônibus demora, de repente tem alguém compartilhando o teu carro. Não que a gente não tivesse acostumado com isso quando a gente viajou lá para
Katmandu foi uma coisa assim, a gente pegou um táxi no aeroporto, a gente chegou no aeroporto, era de noite, né? Acho que era umas meia-noite mais ou menos, a gente pegou um táxi para ir pro hotel, já tinha um cara junto com o motorista, os dois foram conversando, daí o cara explicou, não, estou dando carona pro meu amigo. E aquilo, ele deixava o amigo num lugar e dava carona para outro, deixava, então a gente foi dando carona no táxi o tempo inteiro. E aonde a gente andava era assim, o táxi fica dando carona, ele pega o passageiro e fica dando carona, ele parece um ônibus, assim, vai parando, deixa um, abre um lugar, pega outro, o tempo inteiro, a gente achava muito engraçado. Mas não é um táxi ou é um ônibus? Então estava tudo certo, mas ali aquilo surpreendeu, porque aqui isso não é habitual da carona, né? Naquele transporte que você, o táxi não vai parar para dar carona para alguém, se parar para dar carona para alguém, se tem alguma coisa errada, o que é isso? Né? Então o táxi não pode dar carona. Então, é assim que funciona. Até uma vez eu estava num táxi, estava indo de um lugar para outro, e aí a gente fez amizade com o motorista, e aí ele disse, lá tem um primo meu lá que está esperando o ônibus. Deixa ele entrar no carro, leva ele junto. Ele parou, posso parar para dar um oi para o meu primo? Ele pode. Mas aí ele disse, não posso. Não é permitido dar carona. Porque é táxi, eu estou trabalhando, estou levando. Não, mas eu deixo. Não, mas não pode. Não posso fazer. Tá? Deixou o primo lá na estrada esperando o ônibus. Ele disse, que coisa, por mim podia ter levado. Ele disse, não posso. Então já é outro tipo de pensamento. Né? Então, mas essa tentação da gente interpretar equivocadamente contra nós mesmos, ela vem. E vem nos exemplos extremos. Às vezes os exemplos são bem extremos, pega a gente bem desavisado. Então a gente tem que treinar a mente para não deixar o equívoco tomar conta da nossa mente. Tem que interpretar tudo a nosso favor, tudo com amor. Porque essa é a escolha entre a alegria e o sofrimento. Você troca. Estava alegre, agora estou sofrendo. Tá? Então não permita-se. Que quando a gente entra no sofrimento, depois é difícil de sair. Tá? Então não se permita entrar no sofrimento. Ainda somos iguais como aprendizes. Embora não seja necessário que tenhamos experiências iguais. O Espírito Santo fica contente quando consegues aprender com as minhas e ser redespertado através delas. Esse é o seu único propósito e esse é o único modo no qual eu posso ser percebido como caminho, a verdade e a vida. Quando ouves apenas uma voz, nunca és chamado para o sacrifício. Ao contrário, por seres capaz de ouvir o Espírito Santo nos outros, podes aprender com as suas experiências e ganhar por meio delas, mesmo sem vivenciá-las diretamente. Isso acontece porque o Espírito Santo é um e qualquer pessoa que escute é inevitavelmente conduzida a demonstrar o seu caminho para todos. As colocações sempre proporcionam aprendizado, porque está escrito pedir, receberei. Se ninguém pergunta, não tem o que responder, né? Então, obrigado por perguntar. É assim, se nós formos lutar contra a injustiça, nós estaremos lutando. Mas aquele contra o qual lutamos, será que ele acha justo lutarmos contra ele? Então, é a ideia do início de uma guerra. E uma guerra nós temos muitas experiências e nós sabemos como começa, mas não sabemos como termina. Temos o exemplo lá das revoluções
nos países árabes, né? Quanto sofrimento, porque alguém resolveu lutar contra o sistema. Né? O Gandhi disse para não lutar. Aquele mestre das artes marciais, ele também não lutou. O Jesus também não lutou. E não disse a ninguém para lutar por ele. Então, o que esses exemplos eles trazem para nós? Que aquela pessoa que nos convida para a luta, ela vai nos, se nós aceitarmos, nós vamos estar envolvendo também na luta. E uma vez que a gente está envolvido na luta, o sentimento predominante vai ser raiva, ódio, vingança e medo. Tá? Então nós saímos do nosso estado de paz. Na verdade, nós somos a todo momento incitados a lutarmos, por um lado ou por outro lado. Somos incitados a tomar partido. E os partidos políticos, eles nos incitam o tempo inteiro. E é assim em todo mundo, onde tem democracia, onde tem partidos políticos. Um está nos incitando a lutar contra o outro e acreditar nele, dar o seu voto de confiança a ele. Para dar o voto de confiança para mim, eu tenho que fazer com que ele entre em luta contra o partido oponente. O nome já diz partido, não é inteiro, não é inteiro. Então nós não estamos trabalhando pela integridade, mas pelas partições, por partes, porque da minha parte eu penso assim, da parte do outro ele pensa diferente. Né? Então, sempre que nós tomamos partido, não importa se o outro está errado, né? De acordo com o nosso sistema de pensamento, né? Nós partimos em algum momento na nossa mente e partimos contra o oponente. E esse partir contra o oponente, que é a nossa ideia de lutar pelos direitos, lutar pela comunidade, né? Ela é uma luta que não termina. Nós temos visto isso através da história da humanidade, que desde os primórdios é uma luta infindável, que nunca tem fim. Por quê? Porque toda vez que a gente luta, aquele que perde fica com raiva e com ódio e jura vingança. E um dia ele vai se vingar. Aquele, acho que era espanhol, não me lembro o nome dele, era um poeta espanhol, escritor espanhol, ele disse a respeito da guerra, né, que as crianças, cada criança morta na guerra, de cada criança morta na guerra nascerá um fuzil com olhos, alguma coisa assim. Quer dizer, vai vir uma arma olhando na sua direção para se vingar, vai ter uma arma olhando na sua direção para se vingar. Então isso não termina, porque as pessoas não se conformam com a dor ou o sofrimento que o outro ele impôs a gente. Então, quando eu contrario alguém e ele se sente contrariado, ele entra em luta comigo, porque ele acha que eu não poderia contrariá-lo, porque ele está com a razão, porque ele está certo. Então, isso é a ideia taoísta da não ação, do não lutar, do deixa estar, do não reagir. Né? Então, essas ideias, elas são muito antigas. E essa ideia da gente lutar, a gente perde a nossa paz quando entra na luta. Mesmo que mental. Então, se eu olhar o noticiário, começar a entrar em luta mental contra aqueles que ora são os vilões, né? E aí já entrei na luta, já perdi a minha paz, já saí da ideia da mente celestial e entrei na ideia da mente infernal. Ora,
Durante a minha juventude a gente tinha que lutar contra o Brizola, depois eu acho que tinha o Jânio Quadros, depois tinha não sei quem. Depois, antes já tinham lutado, os meus pais já tinham lutado contra o Getúlio, ou contra os opositores do Getúlio, né? Depois a gente lutou contra a ditadura para salvar o país da ditadura, e agora a gente luta contra aqueles que nos salvaram da ditadura. Não tem jeito. Não tem jeito. Depois era contra o Collor, depois era contra o Fernando Henrique, agora contra o Lula. Então não tem para onde ir, né? Isso vai ser uma coisa interminável, uma luta interminável. Então, se nós pararmos de lutar e fundamentarmos essa escolha pelo amor, o que vai acontecer? Eu vou servir de modelo para que as pessoas deixem de lutar umas contra as outras. E se isso se estender, eu, você, mais um, mais um, mais um, mais um, quanto mais seremos, mais fundamentado estará a ideia de não tomar partido e de não lutar contra quem quer que seja. Isso vai fortalecer a unidade. Então, esse é o jeito, que eu não sei se nesse mundo tem jeito. Por isso que a ideia talvez é sair deste mundo, de entrar na mente celestial. Porque quando a gente entra na luta, nós entramos na parte da mente infernal, como hoje nós estamos denominando aqui. E ali não tem jeito. Na mente infernal, tu está sempre lutando contra alguém. Não importa quem seja. É como a história do espanhol, do náufrago espanhol que parou numa ilha e botou o pé na areia, encontrou um índio nativo e disse: "Ai, governo?" E aí ele disse: "Sim, aqui temos governo, sou contra." Então, se há governo, sou contra, né? Não importa, mas se o governo é bom, se não é, sou contra. Não aceito, né? Então, por isto que a ideia é deixar a mente onde está a ideia da luta e passar para a mente onde está a ideia celestial. E a gente passa pelos campos de batalha em paz, né? Por quê? Porque tu imagina um santo, né, que tenha que passar por um campo de batalha, vendo o sofrimento. Ele vai tomar partido de um ou de outro? Se tomar partido, partiu a sua mente. Deixou de ser santo. Porque ele vai projetar raiva em alguém, né? Vai projetar culpa. Vai projetar culpa em alguém, né? E aí saiu da sanidade. Então, precisamos muito de santos no nosso mundo, que não projetem a insanidade, a raiva, o medo, a vingança. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar.